Olá, gente, boa tarde. Hoje nós vamos ter uma pessoa na nossa live super importante que é a Amanda. Eu estou só aguardando a presença dela e a gente vai falar na nossa live sobre autismo. Só um momento, estamos aguardando a presença de Amanda. Um momento. Ah, ela entrou. Só um momento. Só um momento, Amanda. Oi. Amanda Santiago, seja bem-vinda. Vou te convidar mais uma vez, viu, gente? Olá. Boa tarde. Deixa eu fazer aqui o convite mais uma vez. Amanda tá informando que você não pode participar. Só um momento. Só um momento, gente. Amanda, eu vou convidar novamente. Você pode entrar novamente para poder eu convidar você. Aê! Vamos fazer bem rápido para ver se a gente consegue. Tá dizendo que você não pode participar. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa, Amanda, tá dizendo que você não pode participar do vídeo. Tá todo mundo aqui com a... Será que você não tá com alguma restrição? Porque tá informando que você não pode participar do vídeo. Só um momento. Você pode estar com alguma restrição, porque quando eu convido você, o que acontece é que não aparece diz que você não pode participar. Aí a Santiago não pode participar. Será que não tem alguma restrição aí no seu... Gente, vocês que estão no suporte, será que dá para entrar em contato com a Amanda e dar uma olhada por que ela não está conseguindo entrar ao vivo? Porque aqui quando eu solicito, que chama Amanda, todas as pessoas que estão aí têm a opção de entrar e fazer parte do vídeo, mas a Amanda está dizendo, quando eu coloco e convido ela, está dizendo que ela não pode participar. Será que não tem alguma restrição, Amanda, na sua configuração? Gente, aguarda só um momento, por favor. Vou solicitar novamente. Aí não é possível participar. Já está no seu link já informando. Já fica mostrando para mim como se fosse uma coisa de configuração que você não pode participar.
Mas eu acho que não tem nada a ver não, viu? Vamos ver. Vou solicitar novamente. Não pode participar, eu acho que não tem nada a ver não. Você tá da sua conta, não é isso? Só um momento, gente. Só um momento, Amanda, que eu vou falar com o pessoal para entrar no suporte para ver o que é que está acontecendo. Você pode entrar também, se qualquer coisa, até você entra pelo movimento, viu? O mais importante é a gente fazer a live. Eu vou pedir ao pessoal daqui, vou pedir ao pessoal do Movimento Negro, a Robson, para entrar em contato. Qualquer coisa ele pode lhe dar também a senha do movimento e você entra pelo movimento. Só um momento, gente. Coisa que a gente vai resolver agora. O mais importante é que a live ocorra. Só um momento. E aí, Amanda, pode ser uma coisa no seu Instagram, por quê? Porque todo mundo tá com a opção de entrar, de fazer ao vivo. Aparece a opçãozinha com todo mundo, menos com o seu. O seu, se eu chamar qualquer uma dessas pessoas que estão aí, aparece a opção de entrar. E só o seu que não tá me dando essa opção, tá dando uma opção dizendo que você não pode fazer o vídeo. E aí o ideal, eu vou mandar para você, para ver se você consegue entrar no movimento. Para que a live ocorra. Certo? Só um momento, gente. Pronto. Só um momento. Amanda, eu vou mandar a senha do Movimento Negro para você, porque eu acho que a única forma é essa, que é alguma coisa relacionada ao seu Instagram. Não é questão de ser público ou privado, não, viu? É alguma coisa relacionada a alguma restrição. Só um momento, gente. Isso, ela já tá entrando. Já tô mandando a senha. Esse movimento, Amanda, do nome é minúsculo, viu? Só o nome Movimento Negro. Pode entrar. Agora eu não sei como é que fica, se ficamos as duas aí no movimento, ou se eu tenho que entrar pela minha conta, não sei. Vou aguardar para ver como é que fica depois que ela entrar. Pode ser também, gente, algum problema no Instagram. Por incrível que pareça, a live começou um pouco mais tarde, porque eu não estava conseguindo a aba de sair do Instagram. E eu faço isso sempre fiz isso, nunca tive problema nenhum. E eu não estava conseguindo a aba de sair, eu tive que entrar com outro celular para poder a live ocorrer, por isso que atrasou 15 minutos. Às 3 em ponto eu já estava arrumada e eu não pude fazer o vídeo, solicitar a Amanda, chamar a Amanda, justamente porque eu não estava encontrando a aba de sair
Então pode ser algum problema, alguma falha no próprio Instagram. Eu tô só, né, só uma hipótese. Só um momento, deixa eu dar mais uma olhadinha. Aqui. Vou mandar para você certinho. Eu posso estar mandando alguma coisa de errado. Gente, peço a vocês que tenham um pouco de paciência. Vai valer a pena esperar. Esse tipo de coisa acontece, ainda mais quando são coisas que são online. Sempre tem algum contratempo. Mas vai acontecer agora. Eu não sei trabalhar muito sob pressão, assim, sabe? Fico nervosa. Eu tô procurando aqui a senha certinha para mandar para ela, da forma que tem que ser colocada. Só um momento, Amanda. Achei aqui. Pronto, agora vamos aguardar, né? Pronto. E aí, gente, a live de hoje é sobre o autismo. E eu tô super ansiosa. Acho que foi essa coisa de eu ficar nessa espera e que acabou as coisas não dando muito certo até agora, né? Vamos ver agora. Talvez eu tenha que sair para poder a Amanda entrar, eu não sei. Vamos ver. Vamos aguardar. Pronto. Enquanto a Amanda não chega, eu gostaria de agradecer a Valdiele, porque toda semana que eu faço a live, toda vez que eu faço a live, eu faço com essas amarrações que não estão nem tão bem colocadas, e do Iabá Africanidades, mas eu fiz o curso com o Val, foi Val quem me ensinou, e aí, gente, eu já tô aprendendo a fazer as lives. Pronto. Aqui, aguardando. E... Ô, Amanda, perdão, viu? Mil perdões, mil perdões. Eu aguardei tanto pela live que eu acabei... acabaram as coisas não dando tanto certo. Até agora eu estava falando sobre isso. Desde já, eu me sinto super feliz, honrada por estar com você aqui, com a gente, nessa live, falando de um assunto que é super importante, que é a questão do autismo. E, acima de tudo, falando sobre autismo, não só com o olhar de pesquisadora que você é da UFBA, né, e mestranda, mas também com esse olhar de mãe. Antes de tudo, eu sei que você está posicionando a câmera, está arrumando tudo, não tem problema. Antes de tudo, eu quero, gente,
ler o currículo profissional e acadêmico de Amanda, que é muito importante, né? Eu vou fazer a leitura do currículo. E aí, a partir do currículo, que a gente vai entender por que a Amanda está aqui, para passar um pouco da informação para a gente. A Amanda tem uma pesquisa que é de linguística, e essa pesquisa ela é voltada para a questão do autismo, né? E quando ela me falou lá na universidade, eu fiquei muito curiosa, porque até então eu só ouvia falar de autismo na área de saúde. E ela trouxe essa pesquisa para a área de linguística, e ela tem motivos próprios e pessoais para isso. E aí ela vai explicar tudo isso, toda essa história para a gente. O mais importante é isso, que ela vai trazer essa história, vai explicar tudinho para a gente, e vai também falar um pouquinho sobre autismo, sobre a pesquisa dela e sobre autismo, para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Amanda, eu vou ler o seu currículo, viu? Tem que ler porque não tem como gravar, porque, né? Só um momento. Que... Aí, gente, só um momento aqui. Pronto. Deixar bem fixo no currículo de Amanda. Bom, gente, Amanda Santiago, ela é uma mulher negra, mãe atípica de uma criança autista, formada em letras pela UFBA, especialista em autismo e psicopedagogia, mestranda do programa de pós-graduação de língua e cultura da UFBA. Ela faz parte do grupo de pesquisa de multimodalidade, linguagem, cognição ligado ao LabLink da Unifesp. Amanda também é a mãe de Adam Caleb, de 8 anos, que eu já conheço assim só pelas redes, mas que é um menino adorável. Amanda, seja bem-vinda. Pode se apresentar. Mais um pouco, né? Fazer a pergunta inicial que eu estou aqui querendo saber. Você tem alguma Agradecer coisa pela... Como? Tem a internet está cortando. Tem alguma coisa assim para falar, acrescentar? Faltou alguma coisa no seu currículo? Sim, como você falou, a minha formação de base é em letras, né, pela UFBA, e que foi o que me preparou para a vida e para o mundo. Então, assim, eu sou muito grata por ter feito letras e de início, e de ter esse conhecimento amplo que me proporcionou poder crescer e avançar na vida, e que me levou para esse caminho da educação especial, né? Então, de início, a minha primeira graduação referência na minha vida. Então, eu sou muito grata ao Instituto de Letras e à UFBA. Amanda, como eu falei há pouco, a gente ouve falar muito de pesquisas, de conversas sobre autismo, mas sempre que a gente vê falar a palavra autismo, a gente vê essa palavra ligada à educação, né? É sempre muito ligada à questão à questão de saúde, né? A questão de educação também, mas na área de educação, geralmente é educação fundamental, né? É sempre mas geralmente está voltada à questão médica, né? E aí a curiosidade, né, que eu tenho a fazer para você, por que você trouxe o autismo para a linguística, né? Explica para a gente por que essa pesquisa de autismo voltado para a questão linguística. Eu queria entender um pouco, porque eu fiquei super curiosa para saber por que você trouxe para a questão linguística, quais foram os motivos que te levaram a falar desse assunto na linguística. Então, como eu falei, ainda na graduação, eu comecei a fazer iniciação científica, né? Eu fiz IC. Primeiro, eu comecei com o ALIB, o Atlas Linguístico do Brasil, né? Nesse ramo da dialetologia e da sociolinguística. E depois, eu migrei para o grupo de pesquisa do PROAEP, com a professora Elizabeth Teixeira. Foi quando eu fiz a disciplina de aquisição da língua materna e a outra disciplina de distúrbios na aquisição da língua materna. Então, desde que eu fiz a aquisição da língua materna,
eu tive contato com a psicolinguística e me apaixonei, que é justamente esse ramo, né, da linguística que faz o paralelo entre a linguística e a psicologia, né? Então, a psicolinguística hoje é uma ciência autônoma e a aquisição da língua materna, ela está dentro, né, da psicolinguística, e eu trabalhava com crianças típicas, né, junto com um grupo de pesquisa. Então, toda a pesquisa linguística que nós fazíamos era com as crianças típicas. Mas o que mais me chamava a atenção era ter que descartar, de certa forma, não falando para os pais, né, para a família, mas quando pegávamos no grupo, tínhamos acesso às crianças com deficiências, essas crianças não entravam nessa pesquisa específica. E isso começou a chamar minha atenção, porque o que me dava a maior curiosidade era entender o funcionamento da língua, né, da linguagem, a comunicação como um todo, nessas crianças. Então, nesse meio termo, eu tive contato com crianças com síndrome de Down, crianças autistas, crianças com TDAH, crianças com síndrome de Down e comorbidade, né, que tinham como o TDAH, tinham outras comorbidades associadas ao autismo. E a minha história pessoal traz o autismo como pano de fundo. Então, eu comecei a me encontrar nesse caminho e pensar e tentar propor uma pesquisa que vinculasse a linguística, né, ao autismo. E realmente, como você falou, hoje, nesse recorte do autismo, nós vemos mais pesquisas na área médica, na psicologia, na fonoaudiologia, né, nos ramos das terapias em geral. E linguística não é muito comum, apesar de existir. Porém, principalmente aqui na Bahia, não é muito comum. Então, surgiu esse desejo de estudar, né, cientificamente a aquisição da linguagem na criança autista, fazendo esse paralelo com a psicolinguística, né, que é a minha teoria de base, eu digo que a minha fundamentação, ela vem da psicolinguística, e começar a perceber o ser autista como um ser de possibilidades, porque a deficiência, a pessoa com deficiência na história, ela já foi vista de várias formas, né? Desde na Idade Média, como as pessoas elas eram afastadas da sociedade, né? Muitas vezes essas pessoas eram mortas. No contexto bíblico, nós temos ali relatado que as pessoas com deficiências e pessoas com outras doenças eram afastadas da sociedade. E estudando a história nessa perspectiva das pessoas com deficiência, percebemos que ao longo da história elas foram vistas pela sociedade de diversas formas. Desde quando associadas a Deus ou associadas a espíritos, né? E no cristianismo, quando a pessoa com deficiência era associada a Deus, ela recebia uma certa assistência meio que caritativa, né? Uma assistência por trás, mas, ao mesmo tempo, ela não poderia se colocar realmente na sociedade. E quando ela era associada a espíritos, ela era exterminada da sociedade. Então, nós vemos que na história existe esse vai e vem. E no Brasil também. Então, nós passamos desde um momento de exclusão, de completa exclusão, desde o momento do assistencialismo, até chegar ao momento da inclusão, né? Que estamos tentando realizar esse empreendimento da inclusão, que é uma luta, né, que vem de um tempo para cá, mas que ainda não se efetivou, por diversos motivos. Então, o meu desejo de pesquisar o autismo foi sempre esse meu interesse da área de saúde, junto com o meu interesse da área de linguística e pela minha própria história pessoal. A gente sabe que está tendo vários debates, várias coisas para falar sobre a pessoa com deficiência. E aí a gente poderia estar fazendo até essa live falando sobre esse debate.
Mas aí, o que foi que eu pensei? As pessoas não conhecem direito o que é autismo. As pessoas não sabem o que é autismo. Como debater de um assunto que as pessoas não conhecem direito, né? E é por isso que você está aqui, Amanda. A gente quer saber, autismo é doença, é deficiência? O autismo é uma doença? O que é o autismo? Bom, o autismo, ele não é uma deficiência. É uma deficiência, perdão, troquei aqui. O autismo é uma deficiência, porém ele não é uma doença. A doença, o manual do transtorno pelo DSM-5, ela é vista como algo que faz não perder o bem-estar. Então, ele passa a sentir dor, amargura, e ele perde o total senso de bem-estar físico e mental e social. O autismo, ele é um transtorno, tanto que agora, pelo DSM-5, ele é conhecido como transtorno do espectro autista, justamente por essa ideia do espectro, trazendo a gradualidade de níveis de autismo, né, que vão desde níveis leves a níveis mais severos. É um transtorno, não é uma doença. Então, a pessoa autista é considerada a pessoa com deficiência, mas o autismo não é uma doença. Então, assim, o transtorno, alguns transtornos são vistos pela literatura médica, né, como e síndromes, como a síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Down. Então, na síndrome, você tem uma questão mais específica. No transtorno, você traz algo do desenvolvimento e do neurodesenvolvimento. Então, vem essa questão do próprio cérebro, da funcionalidade do cérebro, porque sabemos que, apesar de ainda não existir uma causa única para o autismo, mas o autismo tem uma base genética muito forte. Então, assim, hoje tem autores que consideram que 50% do autismo é genético. Lógico que aí entram fatores ambientais também, né, a própria história da criança, tanto intraútero como a história desde o nascimento, que vão entrar nessa parte dos fatores ambientais. Então, a síndrome, ela traz mais a característica do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. O transtorno traz mais a característica do neurodesenvolvimento. E a síndrome traz mais questões específicas e podem dar a uma doença. Por exemplo, aqui, nós surtos de dengue, né, que é muito comum aqui na Bahia, o surto de dengue, principalmente aqui em Salvador. E é uma doença, né? Ela é uma arbovirose. A síndrome de Guillain-Barré pode estar associada à dengue. Então, nós vemos que a síndrome, ela pode ser associada a doenças ou não. E o transtorno do espectro autista, ele vem mesmo com essa característica do neurodesenvolvimento. Então, percebemos que o cérebro autista, ele traz várias modificações comparadas com as crianças esperadas, que são chamadas crianças típicas, né, que tem um padrão de desenvolvimento esperado e que é mostrado pela literatura médica e pela educação também. Então, é isso. É muito importante você falar isso, porque as pessoas olham, né, para uma criança que é autista, seja do nível que for, principalmente isso acontece quando o nível é um nível mais elevado. E as pessoas ficam com pena da criança, ficam com pena das famílias, como se a criança estivesse sofrendo alguma coisa. E isso é muito importante, entender que não é uma doença, que é um transtorno. É muito importante para que as pessoas entendam que algo que é diferente não quer dizer que é algo anormal, né? E aí é muito importante falar sobre isso. Agora, existe uma questão também que eu vou perguntar, que essa questão de desorganização, eu fiquei curiosa agora para saber a questão da desorganização, porque algumas pessoas falam que é desorganização. Amanda? O nosso cérebro tem uma parte no lóbulo frontal que ele traz essa questão da atenção e concentração. No autismo,
existe nessa área, nos exames de neuroimagens, percebemos que essa área ela é afetada do lóbulo frontal do cérebro. Então, a atenção e concentração na criança autista já vai estar alterada. Sim. Sendo que a criança autista pode ter como comorbidade o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, não é que a criança autista ela seja desconcentrada, ela tem uma alteração neurofisiológica mesmo do cérebro, e que precisa ser trabalhado pela intervenção e pelas terapias, pela família e pela escola. E existem os casos que as crianças apresentam as comorbidades, né, associadas ao autismo. Então, nós vamos ter autistas com surdo-cegueira, autistas com síndrome de Down, autistas com TDAH e dislexia, autistas com DI, que é habitual. Então, existem vários quadros, além do autismo espectro, e eu digo, pela minha experiência com a pesquisa e a minha experiência com o meu filho, e a minha orientadora sempre diz que na patologia, cada caso, por mais que exista a tríade, né, simatológica do autismo, que é a dificuldade da interação, os movimentos repetitivos estereotipados e o transtorno de linguagem, né, o atraso de linguagem, a dificuldade na língua, na comunicação. Sendo que a base social do autismo está diretamente ligado à língua, porque não existe língua sem o social. A língua é para o outro, para a comunicação, para a troca, para a finalidade, né? Os autores colocam como a língua, ela existe para o trabalho, mas não o trabalho no sentido do capitalismo, mas no trabalho no sentido de atividade do nosso organismo. Se eu me levanto, é um movimento, é um trabalho. Se eu pego um livro, é um movimento, é um trabalho. Então, a questão da base social, dessa demanda do outro, o autista, ele tem dificuldade de interagir. Então, essa demanda que a língua traz do outro está intimamente ligado com a demanda do outro, né, de não perceber o outro, mas não assim no sentido literal. Isso vai variar no grau de autismo. Então, as crianças autistas, elas precisam que seja aproveitada a janela de oportunidade ou o período sensível à linguagem, um período crítico, e que as famílias percebam o mais rápido possível e levem essas crianças para a intervenção precoce. Sim. Porque elas já têm de base neurobiológica essa questão cerebral, diferente da criança atípica. Então, para que o prognóstico seja melhor, o desenvolvimento dessa criança seja melhor e a inclusão dela na sociedade seja efetiva, ela precisa desenvolver a língua, né, a sua língua vernácula, e quando essa criança tem aqui embaixo, estou percebendo uma pergunta não verbal. Quando a criança ela não é verbal, é preciso que a família e a sociedade entenda que essa criança, ela é um ser normal, como qualquer outro. E entendermos como aquele corpo que comunica, exige uma temporalidade maior da família de entender, sem a presença da língua natural do país, mas de que aquela criança, ela comunica com o corpo. Então, eu vejo mais a língua nessa perspectiva multimodal, tanto nas crianças que desenvolvem a língua verbal, quanto nas crianças que não vão desenvolver a língua, mas elas vão se comunicar, elas têm linguagem, elas estão presentes na linguagem. E aí é perceber que através do corpo, essa criança vai começar a se adequar a seu núcleo básico, que é a família. E a escola, né, como o nosso segundo núcleo, quando as crianças aqui no Brasil, elas são levadas cedo para a escola, e a sociedade como um todo.
Então, é difícil, porque, assim, eu como educadora, já vi muitos casos de que o professor ele tem que dar conta do planejamento, a escola, né, a gestão cobra de que a escola esteja numa pontuação alta no IDEB, e assim ele tem aquela turma que, pela teoria, é considerada padrão, e muitas vezes a criança com deficiência ela está lá isolada. Eu já vi casos da criança estar presente ali em corpo, né, mas ela não ser vista, Sim, porque às vezes os profissionais ou não são capacitados para lidar, que nós sabemos que a realidade do educador hoje no Brasil é difícil, sim. porque até na nossa grade curricular nós não temos tantas disciplinas que tragam a educação especial e o desenvolvimento infantil do adolescente, o desenvolvimento do ser humano como um todo, e também a questão do capitalismo, de se cumprir as unidades, os planejamentos, os planos de aula. Então, na correria, cumprir, deixada de lado. O que não é o ideal, né? Não são todos os profissionais que fazem isso. Então, tem profissionais que ele vai tentar entrar nessa temporalidade. Já tem autistas que não conseguem utilizar Libras, mas ele vai se comunicar através do corpo, né? No caso dos autistas não verbais. E existem os autistas que falam, que são verbais, mas que também, dentro daqueles parâmetros de desenvolvimento linguístico, né, que nós temos de 6 meses a 8 meses o balbucio, de 1 ano a 1 ano e 6 meses o uso das primeiras palavras, e depois das primeiras palavras, no seu arranjo simples, consoante e vogal, a criança ela expande, vai consoante, vogal. E a criança continua e expande consoante, vogal, consoante. E ela vai expandindo. Só que como qualquer criança padrão, típica, né, ela passa por uma fase de que ela vai fazer trocas fonêmicas. Então, não é que seja um erro, é a própria linguagem da criança se estruturando. Então, ela usa como artifício, como a criança falar neneca para boneca. Aí tem pais que pensam, meu filho está falando errado, e corrige a criança, é boneca. Mas neneca é um artifício que ela se utiliza para arrumar a linguagem dela. Então, chama de simplificação fonológica, né? Os fenômenos de simplificação fonológica, que são vários, é natural da criança. E aí, aos 2 anos, a criança ela passa por uma explosão do vocabulário, né? Então, ela começa a construir frases. E a criança, ela começa com frases simples, sentenças coordenadas, e ela vai expandindo até alcançar as sentenças subordinadas e frases mais complexas. Existe a questão também da generalização. Por exemplo, a criança, no início, para ela, bola, vai ser a primeira bola que ela teve contato. Pode ser uma bola. Geralmente, no menino, é a bola de futebol. E ela vai expandir isso, que existe a bola de futebol, a bola de gude, a bola de tênis, existe a bola de pilates. Então, ela vai generalizar aquele signo ali, de bola, da palavra bola. Então, na criança autista, nós já percebemos o atraso da linguagem. Então, a criança, ela chega com 1 ano e ela não fala. Ou ela fala e tem o quadro, né, chamado de autismo regressivo, que a criança, ela até falou, mas chega em um dado momento que a criança regride. Nesse momento que os pais começam a perceber de que algo está errado. Então, normalmente, é mais fácil o pai perceber quando a criança, ela fala e regride, né? Porque ele já via o filho ativo, falando, se comunicando, e de repente, essa criança, ela para de falar. E aí ele vai procurar. Dá para perceber. Normalmente ele vai.
dá para perceber, Amanda, que a Tá, linguagem ela é uma importante arma nessa questão de detectar o autismo, né? com certeza, porque ela está na tríade sintomatológica, né? Ela está na tríade do quadro, como eu falei, que é a dificuldade da linguagem, os movimentos repetitivos e estereotipados, e a dificuldade na interação. Então, o autismo vem da palavra autos, do grego, que quer dizer para dentro de si. Sim, Então, a criança ela está mais voltada para a sua pessoa, né, para o seu mundo. E é através da intervenção precoce e do posicionamento do pai e da mãe diante daquele ser que é considerado sim, diferente, que vai modificar, né, a trilha de vida dessa criança, porque tem pais que, como o meu filho, ele chegou em uma certa especialidade médica, menorzinho, porque Adam Caleb é o nome do meu filho. Ele tem hoje 8 anos, mas ele falou papai, mamãe, só que chegou um momento que ele regrediu. Então ele parou de falar e ele começou a apontar. E quando eu levei para a pediatra dizia, espera, cada criança tem seu tempo, sim. espera que ele vai falar. Mas o desenvolvimento de Ada, ele foi todo comprometido desde cedo. Então, ele não sustentou a cabeça no período que era para sustentar. Ele foi sentar com quase 1 ano. Adam foi andar com 1 ano e 6 meses. Então, ele não andou com 1 ano. Ele não engateou. Ele se arrastava igual uma minhoquinha. Mas ele não engateou no padrão da criança Tá, engatear. eu entendo. E aí, com o meu conhecimento da linguística, eu já percebia que tinha algo errado. Sim, Acho que desde o primeiro dia de vida, porque o bebê também dá sinais, né? Então, ele não tinha muito a atenção. A criança mama e ela olha para a mãe, ela sustenta o olhar. Ele era um sim. bebê risonho, mas ele se distraía muito. Então, ele não era daquela criança que ficava focado na hora, apesar de que ele praticamente não mamou, mas mesmo com a mamadeira, né, com leite artificial, a criança faz o mesmo processo Sim, sim, de olhar para a mãe, sustentar olhar para a mãe. Então, assim, sinais sutis de ser percebidos nos bebês, né? Só que esse conhecimento não chega assim para a sociedade, né? Dessa forma para a sociedade. Existe toda a terminologia médica aí. E então, essa médica, ela disse assim, seu filho não vai se desenvolver, ele vai praticamente vegetar. Eu não sei se ele vai ser alfabetizado, eu não sei se ele vai andar. Então, essa médica só me mostrou incertezas. só isso. Mas eu tinha certeza de que se eu aproveitasse a janela de oportunidade, em referente à linguagem, se eu aproveitasse o período crítico e fizesse a intervenção precoce, que ela se desenvolveria sim. Agora pense, quantas mães que não têm acesso a esses conhecimentos Sim, e vão por essa lógica de esperar o tempo da criança, esperar a criança, espera mais um pouco, e as famílias vão perdendo as janelas de oportunidade. A plasticidade, nós temos a neuroplasticidade cerebral, né, que nos 5 primeiros anos da criança é muito forte. sim. Então, se a família perde isso aí, lógico que as coisas vão ficando mais difíceis. Não quer dizer que fique impossível, né? Sim, sim. Como referente à linguagem, à língua, eu sempre digo que não existe o castramento, né? Não existe a castração linguística. Mas a literatura mostra as crianças selvagens, né? Que foram crianças que foram banidas da sociedade. Algumas foram abandonadas na floresta, outras foram sequestradas e Sim. abandonadas. Aqui em Pernambuco, nós tivemos até a publicação de uma tese intitulada Os Gorilinhas, que foram dois meninos que foram criados, né, como animalizados. Então, a comida era jogada para eles por uma portinha,
eles andavam de quatro, se comportavam como animais, porque eles foram frustrados do convívio social. É muito triste Então, isso. nós aprendemos por modelo, nós aprendemos porque vivemos em sociedade. E as crianças selvagens, né, nós temos vários casos, Jane, Victor, nós temos Isabelle, temos o filme O Enigma de Caspar Hauser, que é baseado em um caso real, né? E existe a ficção mostrando o desenvolvimento de Caspar Hauser. Essas crianças, quando elas foram resgatadas para a sociedade, o que vimos de diferença de uma para outra, quando eu paro e começo a analisar, porque eu trago isso na minha escrita, eu começo a analisar, é de que aquelas que tiveram contato com a língua, e assim, um contato muito inicial, mas tiveram contato com a língua, e foram jogadas na floresta, abandonadas, ela, depois, quando resgatada para a sociedade, ela vai ter que passar por médicos, por terapia, mas ela consegue ter uma língua verbal, mesmo que diferente de uma língua de uma criança ou adolescente típica. E as crianças que não tiveram contato nenhum, foram jogadas muito cedo na selva e foram abandonadas lá, e ficaram muito tempo já sendo resgatadas após a puberdade, perdendo essa janela de oportunidade e o período sensível à linguagem, o período crítico, elas, por mais que sejam levadas para médicos de todo mundo, elas não vão desenvolver a língua. E a comunicação dela, mesmo que por outras vias, né, seja por gestos, também vai ser mais difícil, porque o gesto, ele está ligado à fala, à produção da fala. Sim. Você vê que eu estou falando aqui gesticulando o tempo todo. Por isso que eu trago essa perspectiva da língua com multimodal, né? Lógico que a via privilegiada pela sociedade é a fala. Para a criança ela ser melhor inserida na sociedade é a fala. Porém, existem outros meios, como a comunicação alternativa. Quando a criança autista, ela consegue adquirir a língua dos sinais, né, a Libras, também ela vai ter essa língua. E quando ela não consegue se utilizar disso, o corpo dela não vai deixar de falar. Mas que lembrar que vivemos uma sociedade excludente, uma sociedade que não se esforça para entender aquele que... Então, o acesso pela fala, lógico que vai ser mais fácil, mas não é o único. Você falou, a gente está falando aí, você estava falando, eu estava pensando muito numa coisa que a gente não pode sair daqui sem deixar de explicar para as pessoas, né? Que você falou de que alguns autistas conseguem até adquirir a língua de Libras, né? E para as pessoas, eu também trabalho com criança, né? Com deficiência, particularmente com autistas, e as pessoas, dois pontos que as pessoas fazem muito é que querer que eu responda pelo autista que está do meu lado, perguntas simples que a própria criança pode responder. Isso acontece com toda pessoa que tem deficiência, isso é super normal. Mas uma coisa que a gente não pode sair daqui sem deixar de falar, sem falar, é que porque as pessoas me perguntam, ele entende? Ele está entendendo? Ele entende o que eu estou falando? Ele é assim, ele entende? Então é importante que você explique como é o entendimento da pessoa que tem autismo, porque a gente começou com aquela lenda, né, aquele mito de que a pessoa autista, ela está toda para dentro de si, está no mundo dela, o termo não é esse, ele está no mundo dele e ele não entende. Então é importante que você deixe, eu sei qual é a resposta, mas é importante que você deixe bem claro, você que é especialista no assunto, como é que funciona o entendimento dessas crianças? Essa postura das pessoas, né, de é um anjo, né? Achar que o deficiente é um anjo, ou ele é um estorvo para a família, ou ele não é capaz de entender, outro tem que falar por ele. É lógico que o outro vai mediar, né? Principalmente das crianças com deficiência. Assim como qualquer pai vai mediar, até nas crianças típicas. Sim. A família tem esse papel de mediar. Mas essa é a visão capacitista. É a visão de que
A pessoa com deficiência, ela não é capaz de casar, ela não é capaz de estudar. Nós temos até pessoas que falam assim, que a pessoa com deficiência não é capaz de ter uma família, né, um marido, Sim. uma instituição ali, sexual. Então, dessa visão capacitista que surgem os comentários como esse. Lógico que existe uma coisa diferente de compreender e falar. Então, muitas vezes, a criança, ela compreende, mas não fala. E outras vezes, ela compreende e fala. E existe a questão das comorbidades aí associadas, né? Porque vão ter crianças que vão ter a deficiência intelectual, ela pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Vão ter outras questões. Então, perceber de que aquele ser ali, ele é capaz, dentro do que o quadro se coloca para ele, e dentro da perspectiva de que se com ele foi feita a intervenção precoce para potencializar ele enquanto ser humano diante da sociedade. Então, é uma questão difícil, porque para dizer se uma criança entende ou não entende, você tem que conhecer a criança e o desenvolvimento da criança. Mas, no geral, assim, pensando no geral, mesmo que ela não fale, ela está compreendendo tudo. E o corpo dela vai estar se colocando ali para comunicar e mostrando que ela compreende. Mas, muitas vezes, tem famílias que ouve isso de alguns médicos ou terapeutas, teu filho não vai se desenvolver, vai vegetar. E aquela família implica isso na criança, isola a criança do mundo. E se essa criança está isolada do mundo, como ela vai compreender as questões do mundo? Porque a vivência, a sociabilidade, né, o social é a base. Por isso que eu sempre digo, a língua está ligada ao social, porque nós vivemos em comunidade. Para tudo você vai precisar do outro, se comunica, tudo é a comunicação. Então, se a família deixa a criança o tempo todo em casa, a criança não estuda, ou só estuda, ou ela não tem contato com outras pessoas, como ela vai aprender as questões da sociedade, as questões desse mundo? Entende? Isso. Tem uma pergunta aí, eu sabia que essa pergunta não ia faltar, a Ilma está perguntando, como você percebe a nova política nacional de educação especial, que cria salas especiais, separando os alunos especiais dos demais, que é uma coisa que a gente estava falando, eu estava falando com a Amanda, que essa pergunta ia ter que surgir mesmo, né, Amanda? E aí? Nessa pergunta, eu quero abrir aqui um parêntese e dar os parabéns, né, aos professores, a nós que somos da área de educação, que ontem, né, dia 15, foi o dia do professor. Não tem como entrar nessa pergunta sem falar de educação. Eu não vejo com bons olhos. E você? Primeiro, a nossa Carta Magna, né, a Constituição de 1988, ela traz a educação especial, já na Constituição, o direito da pessoa com deficiência estudar. E nós temos que pensar que a educação é a apropriação de cultura. Então, a cultura envolve as ciências, as artes, os esportes, né, a democracia. E para a democracia tem que existir igualdade. Né? A educação, ela coloca a igualdade como pano de fundo. Meio que nós sabemos que no Brasil é difícil, né? Mesmo com a instituição da educação especial, essas leis que nós temos, como a Lei 9.034, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 8069/90, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 10.098,
94, que estabelece as normas gerais. Existe o Plano Nacional de Educação, mas a nossa Carta Magna, a nossa Constituição maior é a Constituição Federal. E, de cara, esse decreto fere a Constituição Federal. Sim. Porque toda criança tem o direito de conviver com seus pares etários, né? Entanto que quando a criança ela é deficiente, mas ela está na idade daquela série, daquele ano, ela não pode ser separada da turma. Sim. Mas, olhando de uma forma mais ampliada, eu vejo esse decreto, que é o decreto 10.502, né, que foi aí assinado pelo nosso então presidente Jair Bolsonaro. Esse decreto, ele fere esse direito, mas por trás dele, eu vejo que desde 2016 tem um projeto político de retrocesso na nossa sociedade. É como se estivéssemos voltando para a Idade Média, né? E não só na educação, em todas as áreas. E nesse ramo das deficiências, o capitalismo está crescendo. Então, quando eu vejo no decreto que vai ficar a critério da família, mas existem sim escolas especiais, porém a educação pública no nosso país, nós sabemos que o investimento é baixíssimo e é histórico. Nós viemos de uma história, né, de escravidão, de uma história de uma elite que se coloca subjugando os diversos, os diferentes, que são as pessoas com necessidades, as pessoas de classe baixa, os negros, as pessoas homoafetivas, são excluídas da sociedade, não são só os deficientes. Então, é um macroprojeto de desconstrução do que já conseguimos alcançar, mesmo o Brasil estando a anos-luz comparado com países que foram colônias também, que tiveram escravidão, mas que a escravização, perdão, que tiveram a escravização, mas que a escravização, ela foi muito mais direcionada ao povoamento do que como foi aqui no Brasil, a exploração. Então, a nossa resposta é histórica. E aí agora vi esse decreto 10.502 do presidente Bolsonaro, que não é um decreto só dele, que já vem sendo desde antes tentado ser implementado, mas que com a gestão dele foi mais facilitado, né? Que fosse assinado como docente, como professora, e eu acredito que a maioria dos professores sejam contra. Nós não podemos dizer que a educação especial, que a inclusão não deu certo, se as escolas, né, a educação no Brasil não foi preparada para a inclusão, se não existe investimento a nível profissional, se como é colocado no papel, né, das leis da educação especial, não é cumprido como está no papel, só é feito um faz de conta, na maioria das vezes, então nós não podemos dizer que a educação especial, né, a inclusão no Brasil não deu certo. Se não teve amparada a inclusão, toda com a condição dela ser feita. Então, eu vejo dessa forma. E o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania, né, a educação, ela tem que preparar